Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal para o Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou tentar esclarecer por que nós caímos em golpes e por que existem tantos golpistas de prontidão prontos para fazer uma presa e se dar bem, se locupletarem graças às nossas fragilidades. Isso envolve as mais distintas profissões, ou melhor, atividades ilícitas ou lícitas, até que são usadas para tirar vantagem por bandidos, por pessoas inescrupulosas e de caráter duvidoso, quando não criminosos. A psicologia, a psiquiatria e também a antropologia, juntas essas três ciências, podem explicar isso com base em características de nós seres humanos. Eu não sou psiquiatra, não sou antropólogo e nem psicólogo, mas eu tenho uma considerável experiência de vida e um pouco de conhecimento para falar sobre o assunto. Tanto é que eu já fui vítima de golpe, então ninguém melhor do que quem já foi vítima de golpe, não só uma vez, mas umas 3 ou 4 seguramente, que eu me lembro, tem autoridade, entre aspas, para falar sobre golpes. Então, essas três ciências juntas ou isoladamente, elas explicam que nós, seres humanos, nós não gostamos de ser enganados, de ser vítimas de golpe, muito pelo contrário, nós detestamos isso. Mas existe aí no imaginário popular, ou até em declarações públicas de muitas pessoas, eu mesmo devo ter dito isso aqui em algum momento, que as pessoas gostam de ser enganadas. Na verdade, ninguém gosta de ser enganado. Mas, por outro lado, todos nós gostamos de ouvir coisas agradáveis. E isso é a chave de entrada, digamos assim, para que nós fiquemos facinhos para cair em golpe. Exatamente o fato de nós gostarmos de ouvir coisas agradáveis. E realmente é gostoso ouvir coisas agradáveis, seja do namorado, da namorada, do companheiro, da companheira, do pai, da mãe, dos irmãos, dos bajuladores, dos puxa-sacos, dos amigos e amigas, dos admiradores de modo geral, enfim, todos nós gostamos de ser bajulados ou de ouvir aquilo que realmente nos interessa e nos agrada. Agora, a linha tênue que separa isso da nossa fragilidade, da nossa exposição ou predisposição a cair em golpe, ou a ser enganado, ser iludido, ser ludibriado, é justamente o fato de não termos filtro. Não todos, mas a grande maioria de nós não temos filtro para separar aquele elogio, aquela bajulação que é verdadeira, que é ou aquela proposta, ou aquele negócio que é realmente verdadeiro e vantajoso, ou aquele elogio que é verdadeiro, que é sincero, daquele que é falso, que tem segundas intenções, que é carregado de segundas intenções que vão em algum momento nos prejudicar. É essa linha que define exatamente o risco que nós corremos e até o tamanho do golpe que nós podemos vir a sofrer, o tamanho da ilusão que podemos vir a sofrer no caso de um relacionamento pessoal ou profissional ou coisa parecida. E é exatamente nesse ponto, baseado nessa nossa fragilidade, na falta de filtro, na falta de capacidade de um mínimo discernimento de quase todos nós, que o golpista,
o pilantra, o vigarista, o sem noção, se apoia e se aproveita desse tipo de fragilidade para dizer aquilo que nós queremos ouvir, ou seja, oferecer vantagens acima do que é racional, acima do que é lógico. E daí podemos somar a essa nossa fragilidade explicável pelas três ciências já citadas, psicologia, psiquiatria e antropologia, a nossa ambição, muitas vezes até a ganância de querer tirar vantagem de alguma situação. Aí o golpista, o que ele faz? Sabendo disso, ele oferece vantagens mirabolantes e isso bloqueia a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de discernimento, a tal ponto que a gente acaba caindo no golpe. E tem vários golpes que são baseados nisso, outros são baseados em ameaças, extorsão, que vai ser objeto do próximo vídeo. Mas esse tipo de golpe, digamos assim, mais humanizado, olha só que ponto que nós chegamos. O sujeito é agradável, é sorridente, é carismático e, obviamente, é inteligente, mas nem sempre tem a nossa fragilidade é tão grande que a gente cai até em golpes articulados por pessoas estúpidas, de QI baixíssimo. Isso também em todas as áreas, né? Os golpistas realmente eles não têm como definir a não ser esses adjetivos que eu já coloquei aí, que são pessoas de má índole, de caráter duvidoso, criminosos, oportunistas, vigaristas e assim por diante. E o resultado disso tudo é que daí o cara vem na maciota, com a conversinha, com aquele lerinho fiado, para conseguir o que ele quer. Às vezes eles são até um pouco mais agressivos, mas continuam sendo diplomatas, entre aspas. Tudo que importa e interessa para ele é ele tirar vantagem em cima da nossa fragilidade. E ele sabe que vai conseguir, porque ele sabe que nós, seres humanos, temos a característica, como uma das características, nos derretermos a elogios, nos derretermos a vantagens oferecidas. Eu vou citar só um exemplo do tipo, por exemplo, o golpe do falso advogado. O golpista, com a ajuda de alguém dentro do poder judiciário ou dentro até de um escritório de advocacia, por que não, descobre que um determinado grupo de pessoas tem dinheiro a receber, valores significativos, valores vultuosos. E daí ele monta um esquema, monta uma quadrilha primeiro, junto com os 3 ou 4, cada um define o seu papel, e daí eles entram em contato contigo dizendo que aquele dinheiro que estava lá previsto para daqui 3 anos, 4 anos, 10 anos, saiu, vejam só que beleza. Aí a pessoa fica tão eufórica que acaba cedendo ao golpe. Nossa, que beleza, graças a Deus, graças a... E, enfim, agradece a todos os santos, anjos e arcanjos, e a Jesus Cristo, glória a Deus e tudo mais, com todo respeito à fé das pessoas. E daí isso cria um bloqueio na capacidade de raciocínio da pessoa, a tal ponto que ela nem procura saber se é o advogado que ela contratou mesmo que está ligando, ou se é alguma pessoa que trabalha no escritório do advogado. Daí a pessoa que está lá do outro lado já sentiu que a pessoa está totalmente entregue, totalmente derretida, e já pede para fazer uma transferência bancária. Não, só que para liberar, o dinheiro já vai entrar na sua conta, só que para liberar, você me manda aí 2, 3, 4... 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, dependendo do tamanho do benefício que a pessoa tem. Daí o sujeito
se vira nos 30, nem lembra que o nome do advogado que ele contratou, nem o nome do escritório que ele contratou, nem o telefone, nem o endereço, nada. Corre, faz o Pix e depois descobre que caiu num golpe. Exatamente dessa forma que fazem todos os golpistas. E os golpes são muito variados, que oferecem vantagens, desde o antigo e clássico golpe do bilhete premiado, e assim por diante. E da mesma forma, existem aí que agem da mesma forma outros golpistas que não chegam necessariamente a ser criminosos, mas são oportunistas. São pessoas desqualificadas que fizeram no máximo a 4ª série, ou no máximo foram um capitão expulso do exército, que chegam à presidência. Vejam bem, o cara não tem qualificação para ser porteiro de condomínio chique, mas vai virar presidente do Brasil, por exemplo, ou vai ser senador da República, ou vai ser prefeito de uma cidade grande, média ou pequena, ou vai ser deputado federal ou estadual, ou vai ser ainda vereador de uma cidade grande, média ou pequena, vai ocupar um cargo público extremamente relevante, que exige muita competência, muito preparo, muita experiência, muita inteligência, muita decência, e a gente acaba se ludibriando, se iludindo com pessoas desqualificadas, porque essas pessoas desqualificadas têm o mesmo discursinho, o mesmo chavequinho, falando aquilo que nós queremos ouvir, oferecendo mundos e fundos, dizendo que vão defender os pobres, falando a linguagem do povo, digamos assim, e é assim que a gente cai em golpes de políticos jaguaras, políticos sem caráter, sem noção, da esquerda, da direita, do centro, de cima, de baixo, do quarto, do quinto dos infernos. A gente cai no golpe dessa gentinha. E existem golpistas também que usam a fé. São pessoas igualmente desqualificadas, igualmente despreparadas, que dão o mesmo golpe para ficarem bilionários, fazendeiros, construir igrejas suntuosas, palacianas, também dando golpe nas pessoas, falando o que a pessoa quer ouvir. E eu, como já disse antes, é o outro método que eles usam também, quando não oferecem vantagens mil, que é o caso de todos esses exemplos que eu acabei de citar e enumerar. Aí existem outros golpistas que agem também em todas essas áreas com ameaças, mas isso eu vou dar mais detalhes no próximo vídeo. Mas, lamentavelmente, é por isso que nós caímos em golpe, por isso que nós temos a obrigação de termos filtros, sermos os mais rigorosos, mais criteriosos na hora de escolher nossos representantes, na hora de ouvir ou entrar em contato com uma proposta mirabolante, com vantagens fora da realidade. Por exemplo, um cara que está oferecendo, só mais um exemplo para ilustração, está oferecendo uma hospedagem ou num hotel luxuosíssimo por menos da metade do preço, ou oferecendo um imóvel luxuoso ou simples que seja, mas por menos da metade do preço, ou um carro popular ou chique também por menos da metade do preço, só que daí o cara pede dinheiro adiantado, a pessoa, no afã de chegar primeiro que os outros e levar a vantagem, acaba caindo num golpe. É triste, mas é verdade. E é por isso que golpista prolifera mais do que rato em bueiro. Ou será que são os ratos que saem do bueiro e viram golpistas? Também é uma questão que a gente precisa analisar e procurar entender, tá bom? De repente, uma coisa leva a outra, por que não? Tá certo? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.
E por favor, inscreva-se, tá bom? Até mais. Beijo.